Fala futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante, segue a gente lá no Instagram e vamos logo às informações. Bom, galera, tem muita notícia importante para trazer para vocês nesse vídeo. Primeiro, alguns integrantes de torcida organizada tiveram lá hoje em São Januário e foram flagrados conversando ali com o presidente Jorge Salgado. Não sei se foi uma conversa amistosa, se realmente houve uma certa cobrança, porque não vazou nenhum vídeo e a única informação que a gente tem é essa foto que eu tô colocando para vocês. Assim que eu tiver mais novidade sobre o desdobramento, eu trago para vocês. Foi uma reunião, uma conversa amistosa? Não, foi tom de cobrança mesmo? O clima esquentou? Não sei. Qualquer novidade eu informo vocês aqui no canal. Aproveitando aí, falando de gestão, vamos falar de patrocínio. Foi divulgado há 2 semanas atrás que estava muito próximo aí, dado como certo já, o acerto do Vasco com a Betano. Para a Betano ser a patrocinadora master do Vasco, pagaria um valor superior o que o BMG paga hoje, que é 8 milhões anuais mais bônus para poder estar na parte mais nobre do uniforme. O BMG viria das costas do uniforme e a Havan continuaria aqui na manga do Vasco. Porém, a negociação engasgou. A Betano não quer pagar mais que 8 milhões e meio de reais pelo Master e o Vasco julga que esse valor é baixo, até porque o BMG já paga 8 milhões para o Master, mais algumas variações. Com alguns programas aí que existem entre Vasco e BMG, o Vasco ganha acréscimos, como por exemplo as aberturas de conta do meu Vasco BMG e a grana que o BMG colocou lá no centro de treinamento do Vasco. Então esse valor não seria suficiente para fazer com que o BMG fosse deslocado para as costas da camisa. Porém, a Betano não quer pagar mais do que os 8 milhões e meio de reais e não abre mão também de ficar com a parte master do uniforme. Então a negociação nesse momento está emperrada. O Vasco pede 10 milhões e tem esse entrave aí de 1 milhão e meio de reais. Não quer dizer que o negócio não vai fechar, mas nesse momento a negociação está congelada. Inclusive o companheiro Fábio Azevedo chegou a comentar lá no canal dele que a ausência do presidente Jorge Salgado em algumas reuniões importantes teria feito com que a negociação desse uma esfriada e a Betano, que é a empresa grega aí de site de apostas, não teria visto com bons olhos a não presença do presidente do Vasco nessas reuniões. Informação que deu o companheiro Fábio Azevedo. Qualquer atualização sobre o patrocínio Master eu trago para vocês aqui no canal. Vamos falar agora da semana de aniversário do Vasco. O Vasco completa 123 anos de história nesse sábado agora. O Vasco programou a semana com várias situações. Já a partir agora do dia 18 vai ter um evento com algumas crianças lá em São Januário e o Vasco já oficializou a data da estreia do seu novo uniforme, pelo menos a camisa número 2, que é a camisa da cor branca. O Vasco vai estar fazendo um anúncio oficial no próximo dia 29, sem ser esse domingo agora, o outro. O Vasco nesse dia inclusive joga contra a Ponte Preta. Eu vou ler para vocês agora os eventos que ocorrerão nessa semana no Vasco, que o Vasco publicou em seu site oficial. Confere aí o calendário do Vascão. Dia 18, o Vasco recebe em São Januário visita de crianças e jovens das comunidades da Barreira, do Vasco da Gama e Tuiuti, integrantes do projeto social Onda Solidária. Dia 20/8, sessão solene do Conselho Deliberativo, às 19 horas. No dia 21/8, às 6 horas da manhã, alvorada e hasteamento das bandeiras nas sedes sociais do clube, São Januário, Lagoa e Calabouço. Às 8 horas da manhã, missa de ação de graças na Capela de Nossa Senhora das Vitórias, em São Januário. 10 horas da manhã, cerimônia de apresentação da expansão do CT da Base Forte, em Duque de Caxias. Às 3h30, live especial de aniversário na Vasco TV, com diversas atrações. E às 19 horas, pet dos 123 anos na camisa da equipe profissional no jogo Operário e Vasco. Dia 23/8, início da campanha para a recuperação do Centro Cultural Cândido José de Araújo, o Candinho, local de fundação do clube em parceria com a Ambev. 85 anos de instalação do mastro principal do Estádio Vasco da Gama. O mastro do Timbira, em São Januário. Dia 29/8,
o lançamento da camisa oficial 2 da temporada 2021-2022 e no dia 31/8, o lançamento da parceria Vasco Mais e Museu do Esporte. Bom, galera, eu tenho mais algumas informações importantes para trazer para vocês, mas antes, presta atenção no serviço. Você conhece a OneFootball? Não? A OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Ela é espetacular. Se liga a todos os serviços que ela presta de graça na palma da sua mão. Baixando o OneFootball, além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, você pode assistir todos os jogos de graça do campeonato alemão. Tem Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e vários outros jogaços. Além de poder personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E toda vez que tiver a notícia do Vascão, a OneFootball manda uma notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceira do canal Futebolaço e o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar com vocês agora o nosso zagueiro Miranda, que está próximo de completar 50 jogos com a camisa do Vasco. Ele deu uma entrevista falando do seu momento, falando do Lisca e também do confronto contra o Londrina, que vai ocorrer nesta quarta-feira. Confere aí. Qual balanço você faz desse primeiro turno do Vasco aí na Série B, no Campeonato Brasileiro? Sabemos da nossa posição, não estamos muito contentes com ela, mas a gente sabe que jogo dentro de casa a gente tem feito bons jogos, bons resultados, mas o que falta para a gente é fora de casa, melhorar em alguns aspectos, alguns pontos para que nesse segundo turno a gente possa terminar no G4 e, se Deus quiser, ser campeão. E Miranda, o Vasco tem um jogo amanhã importante contra o Londrina, o último jogo do primeiro turno. Como é que tem sido esses últimos dias de treinamento com o Lisca? O que é que ele tem pedido mais para vocês? O que é que ele tem mais trabalhado com vocês? Ele ainda não teve uma semana cheia, né, para treinar o time, mas esporadicamente ele vai inserindo alguns conceitos, algumas coisas que ele pensa para o jogo. Então eu queria que você falasse sobre isso. Como foram esses últimos dias e a expectativa também para esse jogo do Londrina. A expectativa é a melhor possível, como eu falei antes. Dentro de casa a gente tem mostrado nossa força. Nessa semana a gente tem visto bastante vídeo do adversário. A gente sabe que o professor não teve uma semana cheia para trabalhar com a gente, mas a gente sabe o que a gente vai enfrentar pela frente, a gente sabe como que joga o time do Londrina. Então, saber disso, fazer um bom resultado para que a gente possa terminar bem o primeiro turno. E nesse jogo, né, Miranda, o Vasco vai contar com você pelo quarta partida consecutiva, né? Você vai ter sua oportunidade pelo quarto jogo consecutivo. Você está bem perto de completar 50 jogos pelo profissional. Tirando esse, falta mais um. Como é para você atingir essa marca? Você que subiu lá em 2018, né? Com o Zé Ricardo, fez uma partida, depois voltou para a base, aí subiu de novo. Como é que você também avalia esse teu momento hoje no profissional, essa sequência como titular? O Lisca tem te elogiado bastante pela tua capacidade de iniciar a construção das jogadas. Fico feliz. 50 jogos no clube que é o Vasco não é para qualquer um. Eu sou grato eternamente ao Vasco, me tornou um homem, me tornou um atleta. Conheci grandes amigos aqui, então fico feliz de fazer parte dessa história. E você, como é um cara que tem passagem pela seleção brasileira também, né? O Vasco essa semana contou em definitivo com o retorno do Lucão e também do Ricardo. Como é que foi esse reencontro com eles? Como é que foi também rever amigos, né, que você tem no Vasco? Você já falou outras vezes que o Ricardo é uma inspiração para você e o Lucão, vocês tinham aquela brincadeira desde sempre na base. Enfim, fala um pouquinho sobre os dois e o quão importante é o Vasco contar com o retorno deles. Sim, eu fiquei bastante feliz por eles, desde quando foram convocados até ser campeão. Assisti praticamente todos os jogos, torci muito, fiquei muito feliz por eles. O Lucão, eu jogo com ele desde os 14, 13 anos de idade, então conheço ele demais. O Ricardo também, sempre acompanhei. Quando eu subi, foi um dos caras que mais me ajudou aqui no profissional, quando eu tinha 17 para 18 anos. Então essa volta deles é muito importante para a gente, que volta com mais experiência, com mais bagagem. Então tem só a acrescentar aqui no Vasco. E para encerrar, Miranda, como é que você vê também, como é que tem sido esse teu primeiro contato com o Lisca, né? Um treinador novo que chegou a fazer um mês agora no próximo sábado de Vasco. Muitos jogos, parece até que tem mais tempo, né? Pela sequência de jogos que ele vem enfrentando. Queria que você falasse sobre o Lisca, como é que ele tem sido a tua relação com ele. Como eu já falei na pergunta anterior, ele tem te elogiado bastante, especialmente pela tua maturidade.
Ele até citou você como exemplo, né? Porque é um jogador jovem que ele não tem experiência, o Miranda é um cara muito maduro, dá pra ver na conversa que eu tenho com ele, enfim. Então fala um pouquinho da sua relação com o Lisca. Ele tem conversado bastante comigo, questão de aspecto de jogo. Não só comigo, como todos os atletas, ele trata todo mundo da mesma forma. É um cara que está disposto a trabalhar, quer mostrar serviço. Vai acrescentar muito pra gente, para todo mundo. Então, quando ele tiver uma semana cheia também para trabalhar, ele vai tirar o melhor de cada um. Então, acho que só tem a acrescentar aqui no Vasco que o professor tem feito. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Amanhã de manhã, bem cedinho, o Dieguinho tá chegando com mais informações. Chegou até que dá essa moral, deixa o like que é muito importante, ajuda a gente bastante. Se inscreve aí no canal se for sua primeira vez aqui, ativa o sininho das notificações também, que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento Dieguinho volta, tamo junto, valeu, fui!